Muitas pessoas nesta época do ano estão em uma busca desenfreada a fim de preencher um vazio que existe dentro da sua alma, em busca de alegrias. Quando este vazio da alma só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Só pode ser preenchido pela presença de Deus. É lamentável que milhares, se não dizer milhões de pessoas, nesta época do ano, aquilo que nós conhecemos como o carnaval, a festa da carne, pessoas estejam em busca de alegria, como que esta festa pudesse lhes trazer uma alegria permanente. Eu quero dizer aos amados irmãos, gostaria de conversar com vocês por alguns poucos minutos, o que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus fala acerca da festa da carne. Mas antes, eu repito, a verdadeira alegria você só vai encontrar em Jesus. A verdadeira alegria, só mesmo o Espírito Santo, na pessoa do Senhor Jesus, é que pode proporcionar uma verdadeira alegria. Não aquela alegria momentânea de uma noite, de um dia apenas, mas uma alegria permanente, que possa durar para todo sempre. A palavra de Deus diz aqui no livro aos Efésios, no capítulo 6 e o versículo de número 10 a seguir, o seguinte: quanto mais, irmãos, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou nas regiões celestes. Você sabia que nesta época, festa da carne, os toques, os atabaques, os ritmos, são códigos para o mundo espiritual abrir os portais para que espíritos malignos atuem na vida dessas pessoas? Os toques, as batidas, abrem portais para que espíritos malignos atuem livremente na vida das pessoas que estão festejando a festa da carne. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai ser bem categórico nas palavras, dizendo que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne ou sangue, mas sim contra as forças espirituais do mal, como está escrito aqui. Olha só, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, quando alguém se propõe, se lança a festejar, como eu disse no início desta transmissão, em busca de alegria, festejar, ela nem imagina o quanto ela está se abrindo para que essas forças espirituais do mal entrem em suas respectivas vidas. E como resultado disto, depois desta quaresma, como dizem, os resultados estarão nos telejornais. Resultado de acidentes, de meninas grávidas, jovens que, lamentavelmente falando, se enveredaram do mundo das drogas, do alcoolismo, porque esta festa é conhecida como a festa do exagero. A festa do exagero. Das bebidas, das drogas, das danças, das porfias, das lascívias, até mesmo idolatrias. Abre-se, repito, esses portais espirituais para que essas forças espirituais do mal venham atuar em casamentos, em relacionamentos, em famílias, na saúde, em todas as áreas, em todos os âmbitos da vida desta pessoa que se deu a liberdade para festejar a festa da carne em busca de alegria, uma alegria totalmente momentânea de uma noite, cujo depois o peso, as consequências, os resultados que, lamentavelmente falando, não são dos melhores. Por isso que eu oriento as ovelhas que o Senhor colocou na nossa responsabilidade a estarem vigilantes em oração, e é por isso que nós escolhemos esta época do ano para nos consagrarmos em jejum, em oração, porque sabemos que o mundo espiritual existe e as forças malignas não estão com brincadeira. Observe que nesta época do ano as maiores tragédias, e eu lamento dizer, neste ano não será diferente. Parece que este ano a coisa está pior do que os anos anteriores. Por isto é que eu quero seguir o conselho do apóstolo Paulo, me revestir da armadura de Deus, me fortalecer no Senhor e na força do seu poder para resistir às astutas ciladas do diabo, do inimigo, e permanecer firme na presença de Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Também diz aqui no livro aos Gálatas, capítulo 2 e o versículo de número 19. Olha só o que diz aqui. Vamos começar no versículo de número 16, que diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aí diz mais: mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis sobre a lei. Aí o versículo 19 diz: e as obras da carne são conhecidas e são
prostituição. Nesta época não há muita prostituição? Muita prostituição. Impureza. Muitas pessoas se contaminando, se relacionando, fornicando, prostituindo. Lascívia. Lascívia nada mais é do que a sensualidade. O que mais tem em um carnaval, numa festa da carne, é a sensualidade. Idolatria também tem. Feitiçaria também tem. Porque na grande maioria, aqueles blocos, aquelas escolas são oferecidas às forças espirituais do mal. Inimizades, muitas brigas, muitas confusões, mortes, assassinatos, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Olha o que é o fruto do Espírito Santo. Alegria, o fruto do Espírito Santo, ele dura para sempre. O fruto do Espírito Santo não dura uma noite. O fruto do Espírito Santo não dura 40 minutos numa avenida. O fruto do Espírito Santo dura para sempre. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne. Os que são de Cristo crucificam a carne. Não satisfazer os desejos da carne. A palavra carnaval, etimologicamente falando, a etimologia, a palavra carnaval significa a deusa carne. Carne vale. Compreende isso? Então, aqueles que são de Cristo Jesus, eles crucificam a sua carne. Ao contrário do que nós vemos. As pessoas, ao invés de crucificar a carne, elas estão satisfazendo escancaradamente os desejos carnais, na bebedice, nas drogas, na traição, na prostituição, na fornicação. E como resultado disto, doenças, separações, brigas, mortes, acidentes, pessoas embriagadas dirigindo nas estradas. O Espírito Santo, ele usa o apóstolo Paulo para falar que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para resistir às astutas ciladas do diabo e não satisfazer os desejos carnais, mas sim crucificar a nossa carne em Cristo Jesus. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, então também andemos no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória. Só o que nós vemos é vanglória. Provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vejam só também o que está escrito aqui aos Romanos, no capítulo 13, e o versículo de número 13 também. Andemos dignamente,
como em pleno dia, não com orgias e bebedices, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Repetindo, Romanos 13:13. Não andemos, ou melhor, andemos dignamente como pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Quem é de Deus, quem se diz ser uma pessoa convertida, quero falar aqui olhando para você agora. Quem é de Deus, quem um dia se batizou nas águas, entregou a sua vida para Jesus, quem tem o Espírito Santo, quem tem a presença de Deus, quem um dia aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não vai para bloquinhos, não vai para a avenida, não vai para esta festa chamada Carnaval, que é a festa da carne. Ainda que alguém me diz assim, mas apóstolo, o bloquinho aqui é tão inocente, né? É família, não é como lá na avenida. Não importa. Não importa. Talvez alguém pode me chamar de fanático, pode me chamar do que você quiser. Mas aquele que é de Deus, ele crucifica a sua carne. Aquele que tem o Espírito Santo, ele não vai para bloquinho, ele não vai para avenida, ele nem sequer assiste carnaval. Porque o Espírito Santo o incomoda. O Espírito Santo o incomoda. Ele sabe que indo para a festa da carne, esses portais espirituais do inferno são abertos, onde demônios são liberados para agirem à vontade na vida daquele que está lá. Portanto, é só perceber uma coisa. O carnaval, ele termina na quarta-feira. Ou melhor, termina na terça-feira, respinga na quarta, e eles chamam a quarta-feira do quê? A quarta-feira de cinzas. É assim que termina. Termina em cinzas. Que alegria é esta? Me responda, que alegria é esta? Que alegria é esta que termina em cinzas? Repito, que alegria é esta que termina em cinzas? Eu quero mostrar para você na Bíblia, na palavra de Deus, como que o Senhor ele trata a cinza e como que ele trata a alegria. Isaías 61. Isaías 61, versículo de número 10, que diz assim, na verdade, Isaías 61 e o versículo de número 3. Depois os amados continuam, podem ler o capítulo todo, que é muito interessante este capítulo, livro de Isaías, o profeta messiânico. Vai dizer assim, olha só, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Vou repetir. O carnaval termina na quarta-feira de cinzas. Termina em cinzas na quarta-feira. Agora, olha o que o Senhor diz. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto
uma coroa, uma coroa em vez de cinzas. Todas as vezes que o Senhor fala de coroa na Bíblia, fala de eternidade. Todas as vezes que o Senhor fala de coroa, fala de salvação, fala de honra, fala de eternidade. Ao contrário das cinzas, as cinzas, ela se dissipa, ela vai embora, ela desaparece. A coroa da vida eterna, não. É alegria eterna. Alegria eterna. A nossa alegria não vai terminar numa quarta-feira de cinzas. A nossa alegria nunca vai terminar. A alegria de muitos neste período de carnaval termina numa quarta-feira de cinzas. Mas a nossa alegria, ela nunca termina, porque há sobre você que serve a Cristo, que está matando a sua carne, que está crucificando a sua carne, servindo a Deus, negando o seu eu, uma coroa, e chamada coroa da vida eterna. Aleluia. Você pode escrever aí nos comentários um glória a Deus por isto. Você pode colocar um glória a Deus. Pode colocar nos comentários obrigado, Jesus, por ter me dado a coroa da vida eterna, ao invés de cinzas. Meu Deus, isso é muito forte. Ao invés de cinzas, coroa da vida eterna. Coloque aí nos comentários. Obrigado, Senhor, por ter colocado em mim a coroa da vida eterna, alegria, um glória a Deus. Aleluia. Aí diz mais, olha só. Em vez de pranto, veste de louvor, e em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiças plantados pelo Senhor e para a sua glória. Repetindo. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, em vez de pranto, vestes óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça. O Senhor, além da coroa, como nós lemos aqui, Isaías 61:3, ao invés de cinzas, coroa e óleo de alegria. Ao invés de uma quarta-feira de cinzas, coroa e óleo de alegria. Você toma posse desta palavra? Em nome de Jesus. Ao invés de dar razão à carne, aos desejos carnais, receba a coroa da vida eterna e receba o óleo da alegria, o Espírito Santo, sobre a sua vida, em ao nome do Senhor Jesus. Eu quero que você reflita sobre esta palavra, que você possa buscar a Deus, se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, buscar aquilo que é sagrado, não o profano, o sagrado que é a palavra de Deus, o Espírito Santo, a sua presença, estar na igreja. Ao invés de ir para o carnaval, para o bloquinho, para a festa da carne, vem para a igreja. Vem para a igreja, vem buscar o Senhor, vem buscar a presença de Deus, o Espírito Santo sobre a sua vida. Aí sim você vai receber a verdadeira alegria. Você vai preencher este vazio na sua alma que falamos no início desta live. Você que está em busca de preencher este vazio, essa lacuna na sua alma, ela só pode ser preenchida com a presença de Deus. Ela só pode ser preenchida com a presença do Espírito Santo, a palavra de Deus. Jesus, ele disse, aquele que crer em mim, como diz a Escritura Sagrada,
Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Não é uma alegria momentânea de 40 minutos, de uma noite, não. É uma alegria eterna. É coroa e óleo de alegria. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Eu peço aos amados irmãos, compartilhe esta live com alguém que está perdido, que está afastado dos caminhos do Senhor. Compartilhe, pelo menos com umas 2 ou 3 pessoas. Comente bastante. Se porventura você não nos segue aqui nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, páginas na Figura Pública no Facebook, no nosso canal no Instagram, inscreva-se hoje mesmo. Ative aí as notificações para você receber um devocional quando assim for colocado aqui neste canal de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te encha da presença de Deus. E que a coroa e o óleo da alegria seja derramado sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e nos vemos na igreja. Um grande abraço.